Noite aí, pessoal. Vamos deixar essa web gravada aí, né? Dando continuidade, hoje eu vou falar então sobre a parte de montagem e desmontagem de elementos de máquinas, de conjuntos mecânicos, um pouco de manutenção preditiva, parte de manutenção, noções de custos industriais, melhorias no processo de manutenção e análise de falhas e defeitos e mais alguns assuntos pertinentes aí, sobre essa primeira parte da situação de aprendizagem 1 aí. Certo, turma. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês e vamos iniciar aí falando da montagem e desmontagem de elementos de máquina. Então, por exemplo, dos rolamentos em específico, a gente está falando na aula passada aí, elas devem então ser feitas, né, de forma a não colocar o componente em risco, né, por mais que seja feito com um material resistente e um material robusto, não o material ele não pode sofrer impacto, né? Que você pode gerar um desalinhamento ali ou um dano, né? Isso vai diminuir sua vida útil. Então, ele vai utilizar um mecanismo chamado dispositivo tubular para evitar, então, efetuar essa montagem do rolamento diretamente no eixo, né? De forma, então, a distribuir a força por toda a área do rolamento, né? Então, nunca a gente pode forçar o rolamento em um ponto só. Isso gera deformação no rolamento, isso pode causar o defeito, né? E ele então utiliza um cilindro e um martelo emborrachado, né? E compete ao mecânico então gerar uma força necessária do martelo sobre o cilindro. Então, além de transferir essa força ao rolamento, que vai se deslocar de forma retilínea e longitudinal sobre o eixo, ou seja, nunca vai concentrar força, sempre vai produzir o rolamento dentro do eixo de forma mais uniforme possível, de forma então a não danificar o meu rolamento. Bom, então a montagem e desmontagem de bombas, né, de conjuntos mecânicos aí, no mais específico bombas industriais, então, de forma correta, vão eliminar as falhas no equipamento por os dois fatores, né? Então, falhas em montagem e desmontagem podem, então, ser facilmente reduzidas ou eliminadas através aí de um bom treinamento, pessoal, por toda a equipe técnica. Então, geralmente, né, pessoal, sempre ficar atento, sempre participar dessas reciclagens, esses treinamentos, sempre ter um procedimento novo, um componente novo, né, para poder fazer a montagem e desmontagem da forma mais exata possível, mais assertiva possível. E a gente sabe, né, pessoal, que as bombas, elas têm muitas peças fixas e móveis, né? Então, trabalhando com ajustes de tolerâncias bem precisos, né? E qualquer erro de montagem gera, então, uma parada na máquina e, dependendo da criticidade na linha, vai produzir enorme prejuízo aí para a indústria, né? E a gente sabe que isso aí tem que ser evitado a todo custo, né? Bom, então aí, né, pessoal, para manutenção, né? Hoje a gente tem aí, né, com o advento da eletrônica, dos sensores aí, né, com componentes eletrônicos, a gente tem então de aquisição de sinais, a gente tem a manutenção preditiva. Então ele vai fazer o objetivo dessa manutenção é controlar parâmetros pré-estabelecidos da máquina para isso então aumentar a sua vida útil. Então, como todas as coisas têm isso no mundo, né, pessoal, tem um tempo de vida máximo por natureza. E a manutenção preditiva ela vai informar quando o fim dessa máquina está próximo. Então, por exemplo, a análise de vibração é utilizada, é um exemplo prático que se utiliza na manutenção preditiva. E o que ela faz? Ela trabalha convertendo aqueles sinais de vibração, né, são sinais mecânicos, em sinais elétricos, para então serem interpretados pelo instrumento. Então, por absorverem as vibrações, essa análise então geralmente é feita nos mancais da máquina. Geralmente eu coloco então um acelerômetro, o acelerômetro justamente detecta esses picos de variação de força, né? São chamadas forças cíclicas, né? Que são as forças que tem uma amplitude, né? Ela tem uma amplitude, vai variando, obviamente, ao longo do tempo. Ela faz um tratamento matemático, geralmente, então usa transformada rápida de Fourier. E geralmente, a transformada rápida de Fourier, pessoal, o que que é? É fazer uma transformação do domínio do tempo para o domínio da frequência. Porque com o domínio da frequência, eu sei, por exemplo, alguns parâmetros que é pertinente a cada uma dos componentes. Por exemplo, eu sei que determinada faixa de frequência, eu sei que eu indico problema de balanceamento, um outro pico de frequência
de faixa de frequência é rolamento, os outros são engrenagens, enfim, eu caracterizo cada um dos meus componentes através da minha faixa de frequência. Por isso, então, eu utilizo a ferramenta da transformada rápida de Fourier. Obviamente, não vou entrar em detalhes sobre o que é a transformada rápida de Fourier, só tem em mente que ela pega um sinal que está no domínio do tempo, né? Ela passa do sinal temporal para o sinal da frequência. Apenas isso. Então, bom, o objetivo do médio de intervenção, então, para manutenção. Então, os médios de intervenção utilizados para manutenção, ela vai ter o objetivo, então, de guiar o planejador de manutenção para melhor tomada de decisão. E, com isso, né, pessoal, disponibilizar no menor tempo possível a máquina para operação com o menor custo. Então, isso é o mundo ideal que a gente sempre visa, objetiva, né? Então, a ideia principal é garantir o melhor custo-benefício da manutenção, né, pessoal? Então, sempre fazer a manutenção no menor custo possível. Então, o planejador da manutenção ele deve ficar atento a todos os fatores envolvidos, como custo de material, homem-hora, tempo de parada, instrumentos disponíveis, o lucro cessante, criticidade, confiabilidade, entre outros fatores. E um bom planejador, né, pessoal? Então, ele é um bom gestor e faz com que o processo ocorra, então, de forma segura e sem transtornos à empresa, ou seja, da forma mais eficiente possível. Bom, então as manutenções corretiva, preventiva, preditiva e a engenharia de manutenção, eles são métodos de intervenção para manutenção. A engenharia de manutenção, né, pessoal, ela é um termo novo, né? Então ela foi, assim, aplicada aí recentemente, coisa de 30 anos para cá e ainda aplicada por poucas empresas no Brasil. Porque, né, pessoal, ela tem um investimento inicial grande se comparado com outros métodos. Obviamente, os países de primeiro mundo, né, as indústrias de ponta, utiliza a engenharia de manutenção mesmo, e a manutenção produtiva total, né? E, porém, cada vez mais que se aplica a engenharia de manutenção, está se garantindo, então, que é o aumento de confiabilidade da operação. Então, essas empresas que estão alto nível, indústrias de ponta, pessoal, elas estão sempre, vocês podem perceber que elas praticamente não param, né? Elas não, no momento nenhum você vê ela parando, elas só realmente param quando tem uma programação para parar para uma intervenção e o mínimo possível. Então, a engenharia de manutenção ela é uma equipe formada pelos engenheiros, técnicos, operadores que vão trabalhar analisando dados da preditiva. Então, utiliza-se dos dados que a preditiva produz para aumentar o tempo de operação e disponibilidade das máquinas, sempre objetivando com a maior índice de segurança possível, ou seja, com a melhor assertividade possível, né? Então, vamos um exemplo aí, ó. Então, dentro de uma empresa petrolífera de grande porte, houve a necessidade de contratar um novo gestor para assumir a fábrica. Então, como primeira ação, foi passada a necessidade de criar, então, novas rotinas de manutenção para 3 máquinas específicas dentro de um orçamento enxuto e fechado, ou seja, sem possibilidade de renegociar valores. Então, imagina agora que você é o gestor responsável, então responda: qual o melhor planejamento da manutenção a ser adotado para cada máquina? Explique o motivo que levou a esta decisão. Então, para te ajudar nessa decisão, vamos seguir os históricos que o gestor teve acesso a cada uma dessas máquinas. Os scores que tem aí na tabela, pessoal, são os índices de criticidade de cada máquina, então, sendo um menor nível de índice e 10 maior índice. E lembrando, né, pessoal, apesar dos dados da máquina serem objetivos, essa análise ela é subjetiva, né? Então não é nada, não tem uma receita fechada. Cada pessoa aí, cada gestor ou cada pessoa que integra a engenharia da manutenção vai analisar isso de uma maneira um pouco diferente. E isso então leva a outro rearranjo possível do tipo de manutenção para cada máquina. Então, por exemplo, a máquina 1 aí, essa máquina tem uma probabilidade de ocorrência de 10, de não detecção da falha 7, o impacto da produção para essa máquina é 1, o impacto ao meio ambiente é 2, o impacto à segurança é 2. Já para a máquina 2, ela tem uma probabilidade de ocorrência 1, ou seja, ela é baixa para se falhar. Ela tem não detecção de falha, ela é alta, né? Ou seja, eu não consigo detectar de forma assertiva. Ela tem um impacto na produção de médio para baixo, não 3.
Ela tem um grande impacto ao meio ambiente, 10, e um impacto de segurança muito alto também. Já a máquina 3, então tem uma probabilidade de ocorrência de 10, probabilidade de não detecção da falha é 1, ou seja, eu consigo ter uma boa detecção de falha. Eu tenho um alto impacto na produção, posso considerar uma máquina crítica, uma baixa de baixo impacto ao meio ambiente e de baixo impacto à segurança. Então vamos lá. Fazendo então uma análise, a máquina 1, então, uma manutenção indicada para essa máquina, né, levando em consideração esses scores, deve ser a manutenção corretiva, pois o impacto na produção é baixo, ou seja, essa máquina, se eu analisar aí pelo impacto da produção ser baixo, posso colocar ele corretivo. Em segundo plano, foi analisado o impacto no meio ambiente e na segurança, que também são baixos, né? Então, levando em consideração esses três itens aqui, posso executar uma corretiva, né? Boa noite aí, Jobson. Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Eu iniciei tem uns 5 minutinhos aí, tava falando sobre a montagem aí, a manutenção preditiva e as aplicações de média de intervenção na manutenção aí. Aí, qualquer coisa que você quiser voltar, vou deixar disponibilizado aí depois o vídeo aí, se quiser depois dar uma voltada aí. Bom, Jobson, tá me ouvindo bem? Aí no final aí, Jobson, se você tiver alguma dúvida aí, algum questionamento sobre a situação de aprendizagem, a gente passa um tempinho aí e tirar as dúvidas aí, tá bom? Fechou, então. Sim? Bom, então continuando aí, né? Então a máquina 2, levando em consideração os scores e cada uma desses critérios, então eu vou utilizar para essa máquina manutenção preventiva, pois então, apesar do impacto da produção também é baixo, o impacto ao meio ambiente e a segurança são bastante elevados, ou seja, então fazendo com que hajam paradas programadas para verificar o estado da máquina como um todo, e assim fazer os reparos necessários, ou seja, aqui devido, mesmo, por exemplo, o impacto da produção sendo baixo, mas o impacto ao meio ambiente e a segurança, como ele é mais alto, vai exigir uma manutenção preventiva para essa máquina, né? Então, para fazer o reparo necessário. E para a máquina 3, eu vou utilizar a preditiva, pois o impacto na produção dessa máquina aqui em relação às demais é muito alto. Então, caso essa máquina pare, toda a produção também irá parar, gerando um altíssimo lucro cessante para a empresa. Ou seja, esse impacto na produção quer dizer que a criticidade dessa minha máquina ela é alta. Então, eu preciso utilizar uma manutenção mais assertiva, além da corretiva e da preventiva. Usar a preditiva para eu ficar monitorando de forma contínua essa máquina, justamente devido ao seu impacto na produção, né? Pois devido a uma parada aí não programada, né, isso pode gerar então um prejuízo, né? Uma máquina parada é prejuízo para a minha indústria, né? Bom, então, dentro da minha manutenção, né, pessoal, eu preciso também ter uma noção dos custos industriais, o que vem a ser esses custos. Então, são os investimentos, correspondem aos investimentos feitos com o objetivo de manter ativa e operando a empresa, né? Então, né, pessoal, antigamente via-se a manutenção meramente como uma intervenção operacional, mas hoje não. Hoje a manutenção é visto muito além disso, né? Hoje ela é vista como uma área estratégica da minha empresa, da minha indústria. Então, eu preciso de ter uma noção de custo e também ela me gera, agrega valor, né? Uma vez que se eu aumento a disponibilidade, eu tenho uma manutenção assertiva, eu torno a minha indústria competitiva, né? Então, isso é questão de competitividade, né, pessoal? Sobrevivência, né? Então, vamos lá, as noções de custo industrial eu vou analisar do ponto de vista dos materiais, né? Então, são os materiais utilizados na fabricação do produto, e vão corresponder a toda a matéria-prima junto com os materiais utilizados para condicionar esses produtos. Também são os custos relativos à mão de obra, corresponde então ao custo gerado devido à contratação ou terceirização da equipe de trabalho. Então, nesse item vão envolver salários, encargos sociais, alimentações, transportes e seguros. E os gastos gerais vão corresponder aos demais gastos envolvidos na manutenção da indústria, seja então aluguel, energia elétrica, telefone, internet, material de limpeza, entre outros, né? Bom, além disso, né, pessoal, eu preciso fazer também dentro da manutenção uma boa análise e um diagnóstico de falha nas minhas máquinas e equipamentos, também primordial para a minha manutenção.
E essas falhas, né, elas podem ocorrer de diversos fatores. Então, para diagnosticar essas falhas, né, eu vou necessitar que o meu equipamento seja submetido a uma análise por um profissional de formação técnica. Então, por exemplo, quando um selo mecânico falha, muitas das vezes o motivo da falha não vai estar associado ao selo em si, né? Mas a outros fatores, né, externos que levam à sua falha, como, por exemplo, um desalinhamento ou desbalanceamento da bomba industrial. Então é importante que o técnico então saiba analisar a máquina como um todo, né, e não apenas naquele ponto em específico. E também tem um conhecimento do processo também geral para determinar o motivo dessa falha, ou seja, a causa raiz, né, pessoal? Então não necessariamente, o selo está com problema, beleza, vou trocar o selo mecânico, aí pode vir essa falha, mas por que que falhou? Não fiz uma análise mais minuciosa, eu simplesmente eu fiz aquele simplesmente que era o mais óbvio, né, pessoal? Nem sempre o que é o óbvio é o fator principal. Principalmente na manutenção, a gente precisa fazer uma análise mais minuciosa para achar essa causa raiz. Essa causa raiz, eu enxergando ela e solucionando, não tem mais problemas, né? Então é importante que o técnico, pessoal, saiba analisar a máquina como um todo, né? Perdão, existem então métodos para fazer essa análise, como análise do modo de falha, efeitos e criticidade. Tem um método de análise e solução de problemas, o MASP, a árvore de falhas e entre outros, que vão analisar e determinar uma causa real da falha, né? Bom, e melhorias, né, pessoal? A gente sabe que a manutenção também a gente aplica os ciclos de melhoria contínua, né? São famosos PDCA e outras ferramentas. E, por exemplo, o que há décadas atrás era considerado aplicável na manutenção, hoje pode ser considerado ultrapassado somente devido a avanço tecnológico, né? Avanço de tecnologia, das ferramentas, dos procedimentos. E as empresas que estão atentas a essa mudança de perfil da manutenção, com isso conseguem aumentar a confiabilidade do processo e reduzir, então, o custo gerado com perdas, né, pessoal? Então, é a questão da confiabilidade e a confiabilidade, então, né, daquela máquina. Então, é aquela máquina está confiável para ela estar 100% da sua plena operação, né? Então, falhar com o mínimo sempre falhar o mínimo possível, né? E a manutenção autônoma, né, pessoal, ela é considerada uma melhoria no processo de manutenção, por contar com operadores capazes também de realizar a manutenção de sua máquina, reduzindo o tempo de parada da mesma. E o setor industrial, né, pessoal, ela vai buscar constantemente a falha zero, defeito zero e, consequentemente, acidente zero. Então, assim, é zerar mesmo. Obviamente, né, uma máquina é infalível, né, pessoal? Então, a gente melhora, sempre otimiza a nossa manutenção para deixar ela sempre na maior disponibilidade possível. Então, além de tornar um local, trabalho agradável e seguro, demonstra também, né, pessoal, o compromisso da empresa com o aumento da qualidade do seu produto e também da qualidade de vida dos colaboradores. E isso, então, se torna um diferencial no mercado, né? Então, quem não quer trabalhar naquela indústria que é limpa, naquela indústria que valoriza o colaborador, né, aquele colaborador que pode ser com proatividade, que tenha, né, uma chance de crescimento, de poder contribuir, né, para o crescimento da empresa, né? Enfim, né, sentir parte do todo ali, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma dessas melhorias aí, ó. Então, por exemplo, desafio acidente zero do departamento metalúrgico, né? Então, um acompanhamento mensal de acidentes por seção. Até a questão da segurança do trabalho, pessoal, também faz parte da manutenção, também faz parte da política da manutenção de uma indústria, né? Então, eles não estão dissociados, né? Então, por exemplo, nessas indústrias, sempre é estampado o outdoor logo na entrada, informando a quantidade de dias sem acidentes, né? Então, a busca do acidente zero também tem que vir com a mudança de perfil da equipe, né? Então, ela tem que fazer ela ser responsável e determinante na garantia de confiabilidade dos produtos. Então, uma empresa atenta aos avanços do mercado entende que um funcionário contente produz muito mais do que aquele descontente com o trabalho que executa, devido a um ambiente salubre e seguro e que não fornece a devida credibilidade, né? Ou seja, sempre manter aquele colaborador motivado, seguro, né, e ele fazendo parte mesmo do todo, tendo aquele senso de pertencimento ali daquela empresa, né?
Bom, então em falhas, então o método de análise de falhas e defeitos, né, pessoal? Então, por exemplo, em bombas industriais, tem inúmeros métodos para a gente chegar à causa raiz. Então, a gente poder, então, criar a correta tomada de decisão para correção aí, para intervenção correta. Então, por exemplo, eu tenho essa ferramenta que é o fluxograma. Então, por exemplo, eu tenho o início, então a venda dessa bomba vai receber uma solicitação. O funcionário verifica essa documentação, o analista avalia a solicitação. Isso aqui, por exemplo, de uma venda, né, pessoal? Então, por exemplo, o empréstimo foi aprovado. Em caso positivo, eu vou gerar a documentação e liberar o empréstimo. Aí finalizei esse fluxograma de venda. Não, então o superintendente ele vai avaliar a recomendação, a exceção foi aprovada? Se sim, ele vai comunicar ao cliente. Então, se sim, ele vai gerar a documentação e liberar o empréstimo. Se não, o analista vai comunicar ao cliente e libera o empréstimo, né? Então, aqui é um fluxograma genérico de uma venda, mas ele é perfeitamente aplicável, por exemplo, para a área de manutenção, né? Bom, a análise de riscos e equipamentos, né, ela é utilizada para prever o impacto da falha de cada componente do equipamento ou do equipamento como um todo ao sistema. Então, a aplicação da FMEA é um exemplo de análise de risco e equipamentos. Então, a análise dos módulos de falha e seus efeitos, ela vai ser, então, uma ferramenta utilizada em equipamentos de alto risco e que possui, então, um efeito primordial na operação da indústria. E essa ferramenta, né, pessoal, vai trabalhar prevendo, através da análise técnica, os efeitos que uma determinada falha pode causar ao sistema. Então, por isso, é considerado uma técnica subjetiva e vai caber à equipe envolvida definir essa criticidade de cada componente do equipamento e quais os danos, então, que eles vão gerar caso venham a falhar, né? Então, é um método, né, uma análise, um método, uma análise para poder justamente achar uma causa raiz, né, para a gente então definir uma criticidade então de cada componente. Com essa análise eu consigo mensurar a criticidade, por exemplo, de cada componente ou de um conjunto, né, de forma então que eu consigo organizar a minha manutenção de cada maquinário ali, aí aplicar seja uma corretiva, uma preventiva, uma preditiva, né, enfim, qualquer uma das manutenções aí vigentes aí, né, na indústria atualmente. Bom, então, feito toda essa análise, né, pessoal, eu gero resultados. E eu preciso, então, fazer uma boa análise dessa pós-manutenção, para justamente entender o comportamento dessa máquina, né? Então, é mais ou menos como um paciente de um hospital, né? Então, por exemplo, o paciente de hospital, por exemplo, ele tem um problema, e ele passa por um médico, um clínico, faz as intervenções que tem que fazer, isso ele gera um prontuário. Então, eu meio que estudo esse paciente, de forma até que para um paciente que tem uma coisa semelhante, ou caso aquele paciente volte, eu já tenho uma noção do que fazer, de como analisar e agir com aquele paciente. Mesma coisa com a máquina na manutenção. Eu preciso, então, desses dados, né, para entender esse comportamento da máquina. Então, por exemplo, imagine uma empresa terceirizada seja responsável pela manutenção de toda uma indústria. Isso é perfeitamente normal, né, pessoal? Nem sempre a indústria tem sua própria equipe de manutenção. Isso geralmente pode ser terceirizado, né? Esteja também fazendo uma manutenção corretiva em uma bomba industrial. Então, a equipe técnica identificou, então, que o problema da bomba foi a falha do selo mecânico tipo cartucho, equipamento de vedação em máquinas dinâmicas, né? Então, dessa análise, tirou-se, então, essa conclusão aí que é um problema da bomba. Então, ou seja, eu tenho que achar, então, uma outra forma, dentro desse selo mecânico, usar um outro tipo de selo mecânico ou uma outra forma de, para essa falha não vir acontecer novamente, né? Para não ter, então, um problema de recorrência, né, de retrabalho. Bom, e então, né, pessoal, não adianta a gente apenas informar o relatório a peça que apresentou não conformidade. A gente também tem que detalhar o motivo ao qual levou o selo mecânico a falhar. E isso justamente vai a gente induzir a gente então a achar uma causa raiz e evitar então que ela volte a ocorrer. Não é simplesmente escrever lá, o selo mecânico falhou. Bom, isso aí todo mundo que estava ali presente e viu uma falha presenciou. Mas o que levou? Qual é o problema? O que é a falha ali? Então você tem que fazer aquela análise mais minuciosa para chegar àquela causa raiz. Cheguei na causa raiz,
Ok, então eu vou falar, ó, devido então, né, após uma análise utilizado um método tal, chegamos à conclusão de que a falha daquele selo mecânico foi por isso. Então, foi trocado e a partir de agora vai se utilizar dessa forma e proceder dessa forma, justamente para minha máquina não ter problemas futuros, né? Então, justamente para o meu problema não volte a ocorrer. E também, né, pessoal, fazer a análise dos parâmetros dos equipamentos. Então, todo o meu equipamento mecânico, né? Então, por exemplo, uma caldeira, ela funciona com a faixa de pressão, temperatura. Uma bomba, ela funciona com uma vazão e uma pressão também, assim como uma velocidade. Então, cada maquinário tem seus parâmetros, né? Seus parâmetros de funcionalidade para funcionar de uma forma a não ter sua vida útil prejudicada. Isso, obviamente, vem do fabricante. E analisar esse parâmetro de operação, né, pessoal, é justamente primordial para a gente acompanhar o funcionamento. Então, a gente tem como parâmetros as variáveis de processo, como falei, vazão, pressão, temperatura, vibração, torque, entre outros. Por exemplo, quando a gente determina que uma bomba industrial deva trabalhar com uma vazão de 30 metros cúbicos hora para satisfazer o processo final, com uma variação mínima e máxima de 0,1, ou seja, trabalhando entre 29,9 e 30,1 metros cúbicos por hora, a gente estabelece então os parâmetros de vazão para este equipamento. Então, qualquer alteração fora deste parâmetro vai ser considerada uma quebra na confiabilidade de operação, ou seja, alguma coisa dessa bomba vai estar errada, ou seja, porque ela está trabalhando, por exemplo, com uma vazão de 28 metros cúbicos por segundo, sendo que a variação mínima aí é de 0,1, né? Ou seja, no mínimo aí de 29,9. Então, para que os valores de vazão sejam controlados dentro do especificado, a gente vai utilizar então instrumentos de medição como um medidor de nível, né? Ou seja, a gente vai ver se tem como, opa, vamos corrigir alguma coisa ali, seja provimento de fluido ali para aquela bomba, para ela sempre ter aquela pressão e vazão ali naquele determinado, né, de operação. E, né, pessoal, a gente tem que lembrar que a parte instrumental e da automação requer investimento financeiro, né? Ou seja, a área de instrumentação, né? Então, ela vai ter um investimento financeiro. Então, só é recomendável aplicá-lo quando existe, de fato, a necessidade de controle desses parâmetros de operação. Ser considerado primordial utilizar a instrumentação. E a gente sempre bem sabe, né, pessoal, que as indústrias de referência têm a instrumentação aí também como vital dentro da sua indústria. E sabemos também que não existe nenhuma máquina que trabalhe perfeitamente sem vibrações. Entretanto, vai existir então um limite máximo suportável para cada máquina, e este limite nada mais é do que um parâmetro de vibração. Então, sendo dessa forma, a gente aplica a análise de vibração em determinadas máquinas, por exemplo, as com alta criticidade, para controlar os parâmetros e garantir que a máquina então não ultrapasse o limite previamente calculado. Ok, pessoal, então aí é a atividade 4, né? Então a gente vai realizar a inspeção de manutenção da bomba no kit didático de unidade de bombeamento centrífugo, que ele está disponível no laboratório presencial, né? Então, essa manutenção, né, pessoal, vamos ver aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, é a atividade, oh, perdão, atividade 4 é que vai ser feita, né? Essa que vocês vão fazer lá na aula presencial, né? Vocês vão fazer a manutenção lá, né? O professor vai colocar alguns defeitos, vocês vão fazer as devidas intervenções também e vai mostrar também, né, como tem a manutenção preditiva e algumas coisas da área de manutenção aí mais avançada também. Então, vocês vão passar desde a manutenção, vamos dizer assim, mais simples e mais rústica, que é a manutenção corretiva, e passar pela preditiva, né? Então, ele vai mostrar todas as funcionalidades do kit didático, como fazer uma troca preventiva, por exemplo, de uma lubrificação, fazer um alinhamento, como coleta dados, por exemplo, aí fazer uma manutenção preditiva aí da bomba, por exemplo, para fazer uma análise de vibração, né? Enfim, tudo relativo aí à manutenção e um maquinário, né? Bom, a atividade 5, né? Então, fazer o parecer técnico, né? Então, o que vocês fizerem na aula, vocês vão enviar aqui para mim, né? Que aqui é a atividade 5. Então, tem aqui, ó,
Aqui eu tenho um parecer técnico, é um relato, certo, pessoal? Aí, ó, no mínimo no máximo uma folha, não precisa ser mais do que isso, que foi feito lá, que vocês fizeram na aula. Pode ser um relato mesmo rápido, não tem problema. Caso já tenha uma vivência na manutenção, pessoal, né? Quem já trabalha na área, quiser fazer um aí também pode, só não tem problema, certo? E a atividade 6. E a atividade 6, né? Então, enviar também um relatório técnico descrevendo os problemas detectados na bomba centrífuga e as consequências que isso poderá causar ao equipamento caso um plano de ação não seja elaborado por efetiva solução do problema. Ou seja, isso também um professor vai trabalhar com vocês, pessoal, isso principalmente a parte de criticidade dentro da indústria. Isso é bem corriqueiro. Então, por exemplo, qual que é a consequência, por exemplo, de determinado defeito que ele colocar lá vai fazer, né? Então, ele vai levar vocês a refletirem sobre isso, né? E um plano de ação também, né, para ter uma solução efetiva, ou seja, o que que eu tenho que fazer para aquele problema não voltar a acontecer ou, assim, mitigar ele, não vão voltar tão cedo ou simplesmente mitigar ele para ele não voltar mais, né? Então, eu preciso ter uma garantia que esse problema não volte mais. Então, isso vai ser também trabalhado com vocês na aula presencial e vocês vão preencher também o que foi feito na aula, que é aqui também, ó, que é a atividade 6, né? Então, vocês vão preencher aqui, certo? Aí pode ser também, pessoal, for os valores que vocês acharem também, vocês vão preencher também conforme aí, no caso aqui, ó, o número da ordem, aqui vocês podem colocar o número da ordem aí, pode colocar um número fictício, uma tag também, o fabricante, qual que é o fabricante que tem lá, qual o tipo de intervenção, o motivo da manutenção. Você pode elaborar um histórico de equipamento também, só para poder trabalhar essa parte aí também. Última intervenção, substituição de selo. É bem provável também, pessoal, que vocês façam um alinhamento, veja a parte do rolamento do conjunto motor-bomba, fazer uma troca de uma gacheta, né, ou substituição de um selo. Então, por exemplo, técnico de preditivo aí, quais são as recomendações, se vai substituir o rolamento dimensional, tem que balancear o conjunto, regulagem de nível de óleo, pendências em relatórios anteriores. Aqui é só preencher, pessoal, bem de forma rápida mesmo, o que foi feito na aula, bom? O que que foi feito aqui, por exemplo, nesse alinhamento do eixo, né, só do motor e do conjunto com a bomba, né? Se teve algum desses problemas, foi folga axial, excentricidade do cubo do acoplamento, enfim, cada um dos pontos aqui, né, que faz as medições para verificar se teve esses valores ou não, né? Esses valores foram encontrados, né? Então, por exemplo, foi encontrado tal, deixar de tal forma, qual o máximo aqui, né? Então, por exemplo, o item 15 e 16 aqui, ó, a gente acha aqui, ó, lá, excentricidade sobreposta que vocês fazem no torno mecânico. Dados complementares aí, por exemplo, o rolamento, empeno da região do acoplamento, região do defletor, tudo isso vocês vão colocar. Isso aqui, pessoal, sempre tem na indústria, né? Dimensões e ajustes, por exemplo, furo do rotor na região do eixo. Então, vocês vão fazer as medições. Então, vai ser uma coisa bem, uma exploração bem completa do kit. Então, vai envolver a parte de montagem, desmontagem, lubrificação, aplicação de manutenção, seja ela corretiva, preventiva ou preditiva. E é bem completo nessa área. Obviamente, não vai ser tudo trabalhado em uma aula só, né, pessoal? Você vai trabalhar isso aí pelo menos a duas, três aulas aí. Ok, você tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Não, não, tá de boa. Eu tô. Ah, tá tranquilo. Com relação às outras situações de aprendizagem, tá tudo ok? Tem alguma dúvida aí, alguma dificuldade? Não, não, tô de boa por enquanto. Tá tranquilo, né? Bom que as aulas práticas aí dão uma boa manutenção, Joabson. Realmente, assim, a gente falar aqui é um pouquinho, até ser um pouco assim, meio sem, pode parecer um pouco sem sentido, mas quando você coloca a mão na massa, o que a gente fala aqui
como é que fala? Toma aquela forma, né? Você fala, agora eu entendi que o professor falou ali no teórico, né? Manutenção, quando você pega a mão na massa ali, você tem uma noção que você está fazendo, executando, você consegue assimilar muito do que é falado aqui na web aula, né? Até que o professor mesmo fala lá também na aula presencial, né? Uhum. Pois é, É, pois tô aprendendo muita coisa, né? e também, né, assim, não sei se é seu caso aí, mas se você trabalha na indústria e na manutenção, também sabe, né? Muita coisa, por exemplo, que um supervisor fala, ou que um colega até mais experiente fala aí, é bom a gente ouve também e aplica, a gente consegue enxergar muito na parte da manutenção. Manutenção bem interessante nessa questão mesmo. É bom sempre ouvir pessoas que já trabalham, né? Pessoal que tem experiência, até pessoal que também tem o mesmo tempo de experiência que a gente. Realmente é um bom trabalho de equipe mesmo. A manutenção é bom por causa disso, né? É. Eu já comecei a atuar na área também, já na manutenção. Ah, então isso aí é corriqueiro, todo dia, né? Não tem. É, todos os dias. Então isso aí vai ser, isso aí e não tem como. Para ser bom na manutenção é experiência. Então, quanto mais tempo atuando ali, mais você vai criando a casca, né? Criando a bagagem ali para a área da manutenção, né? Pois é. Bom, tem mais alguma dúvida aí, o Jobson, mais um questionamento? Não, não. Não Tá só de isso boa. mesmo? Bom, Tá então isso mesmo. eu vou finalizar aqui por hoje, Robson. Caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, não me deixe procurar, ok? Pode mandar mensagem aí, estou aqui para ajudar vocês aí, se for necessário, se for preciso. Então, eu vou Ok. desejar a você uma boa noite, ok? Fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Falou. Tchau.